寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação e entre Manchúria e Mongólia, Manchúria ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aí aos incidentes da fronteira entre a Manchúria e a União Soviética, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre a Batalha do Lago Khasan, perdoe a pronúncia. E o que foi essa batalha, como aconteceu, relaxa que eu vou explicar o prelúdio, a batalha e os acontecimentos posteriores. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Não é segredo para ninguém que quando Stalin subiu no poder obviamente as coisas iriam mudar e em 1937 aconteceu aí diversos expurgos. Inclusive, né, principalmente no extremo oriente da União Soviética, do qual eu já fiz um vídeo em relação ao Rokai, que ele foi um desses daí. E não foi diferente em relação aí com os soviéticos em si, tá? Porque estava rolando muito expurgo, muitos generais, muitos oficiais, soldados e tal, eles estavam sendo retirados de lá e mandados para outro lugar. E com isso eles estavam sendo substituídos, né? Tava tendo um fluxo aí de pessoas. Só que esses generais, oficiais e tal, eles eram inexperientes e coisas do gênero. E sem contar a péssima logística, a péssima cadeia logística que era aquele lugar. Porque eles estavam usando equipamentos sucateados, eles não tinham tantos recursos, as posições deles eram bem merdas, para falar a verdade, e eles estavam ainda em um local hostil, principalmente se tratando aí da Manchúria, vulgo Manchúria e Japão. E então, né, era meio que tenso ali, principalmente ali no Lago Khasan, como vocês estão vendo aí no mapa, né, do qual existia ali uma disputa fronteiriça entre a Manchúria e a União Soviética. E no dia 13 de junho de 1938, um general da NKVD chamado Liu Shukov, ele acaba desertando para a Manchúria. Só que ele não vai ali de mãos vazias, muito pelo contrário, ele vai ali com informações cruciais. Principalmente, né, falando dos expurgos, da péssima qualidade dos armamentos, das posições estratégicas, das posições vulneráveis. E os japoneses e os manchus recebem ele, obviamente, com gratidão, por causa das informações. Aí, beleza. Tempo vai, tempo vem. No dia 6 de julho de 1938, os japoneses acabam interceptando uma mensagem soviética de Moscou ali para Vladivostok, que era para basicamente os soviéticos ocuparem as posições de alto relevo, as posições onde estavam sendo disputadas, né, judicialmente as fronteiras, e principalmente para eles ficarem de olho nas linhas ferroviárias transmanchurianas, né? Então, basicamente, era para espiar ali. E no dia 10, aí, essas posições aí foram ocupadas. Já no dia 15, um diplomata japonês em Moscou, ele acaba protestando e exige a retirada imediata aí dos soldados na fronteira. Mas a União Soviética não está nem aí, não liga e não escuta. Só que tinha um pequeno problema. Desde quando eles estavam se instalando lá, eles já estavam começando a montar barricada, trincheira, terraplanar. Então, e não só isso, eles estavam colocando minas terrestres. Aí vocês pensam, tá, eles estão no território deles, mas eles não estavam fazendo isso só no território deles, eles estavam fazendo isso dentro do território manchu. Eles literalmente estavam ali
violando aí a fronteira, violando aí, de fato, o território da Manchúria. E os soldados manchus e alguns soldados japoneses, eles acabaram indo ali, né, conversar com esses soldados russos, com esses soldados soviéticos, de uma maneira educada, justamente para pedir para eles se retirarem, falar que vão protestar, porque essas minas aí são ilegais e coisas do gênero. Só que um tenente soviético que estava lá com uma sniper, acabou snipando aí alguns soldados manchus e soldados japoneses, e depois eles acabaram aí se retirando, o clima ficou bem tenso, e já no dia 29, um coronel japonês, ele recebeu ordens de expulsar os soldados manchus de um modo tão pesado que eles nunca mais tenham pensamentos de voltar para esse local, né, o Lago Khasan. Então as coisas começaram a ficar sérias, né? Eles começaram a reunir soldados, reunir tropas, e um total aí de 1.114 soldados entre manchus e japoneses fizeram uma incursão na noite do dia 31 de julho de 1938, e eles acabaram apagando aí 300 soldados soviéticos, destruíram 10 tanques, mas eles também tiveram um saldo aí de 34 baixas e 99 feridos. Beleza? E ainda no mesmo dia, só que mais tarde, eles repetiram o processo, causando mais 300 baixas nos soviéticos e destruindo mais 7 tanques. Mas dessa vez eles tiveram um saldo, como podemos dizer, positivo, digamos assim, de apenas 11 baixas e 34 feridos. E a partir desse momento, né, o conflito foi escalonando. Só que o coronel, ele falou que é o seguinte: eu vou precisar de reforço porque o negócio aqui vai ficar louco, e se a gente tiver só com esses 1.000 soldados contra diversos destacamentos, a gente não vai conseguir nada. Então, a partir desse momento, né, o governo japonês da Manchúria, ele acaba negando esse pedido, justamente pelo fato, né, de que ele sabia que o coronel ele iria atacar as posições vulneráveis aí soviéticas. Não era a intenção? E com isso ele iria escalonando o conflito, e os japoneses e os manchus não queriam isso, talvez nem os soviéticos, ou talvez sim. Mas a questão é que, devido aos trens estarem mais próximos ali da fronteira ali, Vladivostok e tal, eles mandaram aí um trem blindado, só que oficialmente eles não mandaram reforço, mas dentro desse trem blindado, eles mandaram aí mais 6.000 pessoas por aí, 6.000 e poucas pessoas. Então, com isso aí, as coisas começaram a mudar, a tomar outro rumo. Já do lado soviético, eles acabaram pedindo ajuda aí, solicitando 354 tanques. Mas enquanto isso não acontecia, eles estavam tentando cobrir esse vácuo com tiros de artilharia e ataques aí. Só que esses ataques de artilharia, esses ataques soviéticos, eles estavam completamente desorganizados, eles estavam desorientados e descoordenados também. Então, tudo que os japoneses gastaram de artilharia durante o conflito, os soviéticos gastaram em um dia. Então, tempo vai, tempo vem, os blindados acabaram chegando no dia 2 de agosto, ainda de 1938, e com isso o combate ainda estava rolando. E os japoneses aí conseguiram acabar destruindo mais alguns tanques, em média 47 tanques, e 80 tanques aí acabaram ficando afundados na lama. Então eles foram lá e basicamente tentaram um ataque aí de ondas humanas e não conseguiram, não tiveram êxito. Muito pelo contrário, dessa vez os japoneses aí que passaram aí para o lado soviético e passaram a ocupar as trincheiras aí que os próprios soviéticos aí tinham feito. A partir desse momento, no dia 6 de agosto ainda de 1938, os soviéticos eles mandam mais uma carga de ondas humanas, dessa vez eles falham, só que os tanques, eles conseguem furar as linhas japonesas e manchus e fazer com que os japoneses e os manchus acabem recuando aí de volta para a fronteira da Manchúria.
Só que, apesar deles acabarem recuando aí para a fronteira da Manchúria, isso não significa que ficou de boa, porque durante o recuo, né, eles foram atacando os tanques, foram também se mandando de base, né, deitando debaixo dos tanques e explodindo. Então, por mais que eles estivessem recuando, eles também estavam causando bastante dano, bastante baixa. Então, novamente, o conflito volta aí a uma pancadaria nervosa. E os soviéticos, dessa vez, eles pedem apoio aéreo. Só que, como estava uma neblina, a Força Aérea Soviética, que tinha mandado um avião, não conseguia saber quem era o alvo, quem deveria atacar, o que deveria fazer. Porém, os japoneses, né, e os manchus, eles tinham ali uma posição um tanto quanto privilegiada. E eles conseguiram, sim, acertar esse avião e derrubaram esse avião, que acabou caindo na Coreia. Mais precisamente onde é a atual Coreia do Norte hoje em dia. E chega a ser irônico, né? Porque o combate estava ali na direção da Manchúria e ele talvez tentou alguma coisa aí e foi para a Coreia, mas enfim. E como vocês estão vendo aí no mapa, esse lago Khasan, mano, é um terreno extremamente pequeno e a pancadaria durante a neblina voltou com tudo. Só que dessa vez eles foram no mano a mano, no braço, mas obviamente as coisas deram uma cessada e eles acabaram cada um recuando para o seu lado, até que no dia 10 um diplomata japonês acaba falando com um diplomata soviético e ambos acabam concordando aí em um cessar-fogo ali naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, porque nenhum nem o outro queria escalonar o conflito, porque os dois aí estavam com um certo receio, tipo, será que eu vou perder, será que eu vou ganhar? E já no dia seguinte, no dia 11, eles fazem um acordo aí de cessar-fogo, de terminar o conflito, e o diplomata japonês considera isso uma vitória honrosa, uma vitória militar. Já o diplomata soviético considera isso uma vitória política. E vamos lá os saldos, né? Dos 22 mil soldados soviéticos, 6.500 ganharam medalhas, Herói da União Soviética, condecorados, coisa do tipo. Já as baixas dos soldados soviéticos chegaram a 792. E também uma outra coisa é que entre desaparecidos e feridos foi um total de 3.214. Mas o porquê tudo isso? Porque durante aquele primeiro ataque de onda humana, os soldados soviéticos, a maioria acabou desertando em massa porque eles eram inexperientes, medrosos, enfim, eu até compreendo eles, né? E obviamente, né, eles tiveram também um avião abatido e diversos tanques aí destruídos. E já do lado manchu e japonês, né, dos 7.300 soldados que estavam lá, eles tiveram 526 baixas, 913 feridos, o que é bastante, mas a União Soviética eles reivindicam como 3.000 soldados entre mortos, desaparecidos e feridos. Porém, teve mudanças territoriais, né, porque o lago Khasan acabou ficando aí do lado da União Soviética, atualmente aí do lado da Rússia. E por incrível que pareça, também a fronteira da Coreia do Norte também foi redefinida, né, ganhando um pouquinho mais de espaço, né, só que, obviamente, não tanto para cobrir o lago Khasan. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de ver os vídeos do card de descrição em relação aí aos incidentes aí da Manchúria com a União Soviética, que o próximo vídeo aí deles vai ser pancadaria. Vai ser um remake aí de um vídeo antigo que eu fiz há muito tempo no canal. Beleza? Mas enfim, quem puder me seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais, eu agradeço. Vou estar deixando elas aqui na descrição. Beleza? Quem puder dar aquele apoio também, tamo junto. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. E, enfim, falou e fui!